Bom dia para você que está acompanhando no Facebook da Prefeitura essa nossa live. A partir de agora, nós vamos conversar com o Luiz Pontes, também com o Márcio Heleno Silva, o Márcio Sabonis, ele que é o nosso jornalista responsável aqui da Ascom, Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno. Hoje é dia 13 de maio, ano de 2021. Hoje é o dia em que nós estamos celebrando o fim da escravidão, da escravatura, e nós teremos na programação deste mês de maio, né, no dia 16, que é o dia do município, é o dia do padroeiro, nós teremos o lançamento desse livro aqui, que é o livro do Luiz Pontes, que vai contar os 2 séculos de história de São João Nepomuceno, conta, aliás, né, e também traz o mistério do Morro do Tongó e as histórias dos negros são-joanenses. Vai ser uma live no dia 16 de maio. Nós vamos, durante aqui a programação, falar com vocês. Mas hoje, Sabonis, como é um livro que conta a história dos negros são-joanenses, o Luiz se disponibilizou, está junto conosco aqui, ao vivo. Nós estamos ao vivo nesse momento, agora 11 horas e 45 minutos, para falar desse tema tão importante. Bom dia, Sabonis. Bom dia, Luiz Carlos, bom dia, Luiz Pontes, bom dia a todos, né, todos e todas que estão acompanhando aqui pelo Facebook. Pois bem, hoje é o dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, uma data importante na história do Brasil, pois nós sabemos da nossa população, né, do Brasil, é uma população muito grande na questão dos escravos que aqui estão presentes. E receber o Luiz Pontes é sempre uma alegria, porque trata de uma pessoa que tem um empenho para a questão histórica do nosso município, faz as pesquisas, são tão importantes, e estará lançando no domingo, dia 16, a partir das 2 horas da tarde, o livro que você mostrou. E é isso aí, né, meu amigo, meu professor, professor de física, Luiz Pontes, querido, seja bem-vindo. E gostaríamos muito, né, de estar aqui aproveitando esse momento com você para a gente falar dessa data que é muito importante na história do nosso país. Bom dia, Luiz Pontes. Bom dia, Márcio. Bom dia, Luiz Carlos. Também é um prazer estar aqui com vocês, além de estar com vocês, de falar também desse livro, né, que para mim vai ser realmente, está sendo, né, uma grande felicidade de lançar o 2º volume da história de São João. E esse, especificamente, tem um lado peculiar, que é uma narrativa em torno de uma história da comunidade negra são-joanense do século XIX, uma comunidade de escravos, onde havia, na verdade, existe, né, o Morro do Tongó, aqui em São João, e, segundo esses relatos, lá teria havido também uma congregação de negros, que se reunia periodicamente para solucionar problemas da comunidade, mostrando que os negros daquela época já eram altamente articulados, né, envolvidos com a questão da liberdade, e tão próximo, quer dizer, o dia 16, que é o dia que a gente vai lançar esse livro, próximo aí do dia 13, que é hoje, e onde a gente está comemorando os 133 anos da abolição da escravatura. Como vocês comentaram, uma data muito importante, apesar de um discurso contemporâneo que existe hoje tentando negar a importância da abolição, mas, na verdade, ela foi vamos dizer assim, o coroamento de muito esforço, né, em vários sentidos, na sociedade brasileira, ao longo do século XIX, principalmente. Tivemos aí a lei da proibição do tráfico negreiro, depois a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né, e depois a lei áurea do 13 de maio. Então, assim, quando a gente faz um esforço de se transportar para aquela época, a gente vê que a abolição ela representou um avanço muito significativo aqui na nossa sociedade, já que, de um dia para o outro, acabou, né, a escravidão, pelo menos oficial. E isso foi, sim, um avanço muito grande. É claro que ainda existem muitos desafios. E o problema é que, às vezes, as pessoas olham apenas
para os desafios que existem hoje e tentam, com isso, desmerecer o que houve naquela época. Mas, para quem adota um ponto de vista daquela época, ou seja, vê o grau dramático, né, que existia em termos da servidão que ainda acontecia, os esforços que várias pessoas fizeram, tanto na imprensa quanto na política, e que resultaram, né, na abolição, isso tudo deveria ser lembrado e melhor estudado. Então, esse livro que a gente está trazendo, ele também resgata um pouco disso, dessa história que houve por trás, vamos dizer assim, dos bastidores, né, da luta dos negros. Então, a gente está aqui hoje comemorando o 13 de maio e, ao mesmo tempo, também anunciando o lançamento desse livro, agora no próximo 16 de maio, para a gente é um motivo de alegria muito grande. Ô Luiz, esse livro seu vai contar a história de São João, vai também fazer alguns paralelos com a história nacional, enfim, a história do mundo, mas tem uma questão muito interessante hoje no dia 13, e até uma expressão que hoje surgiu aí até pela questão do auxílio emergencial, descobriu que existem brasileiros invisíveis, né? A história, às vezes, ela é contada e os negros são, muitas das vezes, ignorados mesmo nos relatos históricos e até mesmo invisíveis. E aí você vai dar visibilidade, né? Primeiro mostrando que na nossa história há uma porcentagem significativa de negros da nossa população, e também vai trazer aqui como é que eu posso dizer, uma questão muito, talvez, pioneira até, de vanguarda, que é um relato onde um negro conta a história do nosso município. Se hoje, historicamente, também é algo raro, vamos dizer assim, esse é um relato que já existiu na Voz de São João também, de uma certa forma, algo inusitado de se esbarrar, de se encontrar. Então, aqui temos duas questões muito importantes, né? A história sendo contada na visão de um negro, mas também esse resgate, olhar para trás e falar assim, olha, 200 anos de história de São João do Nepomuceno, tem muitos negros participando dessa história, né, Luiz? É verdade, Luiz Carlos. Um ponto interessante é que em São João, muito antigamente, em 1831, foi realizado um mapa populacional, ou seja, um censo demográfico, e lá se verificou que de cada 10 pessoas em São João, somente 3 pessoas eram brancas e 7 pessoas eram ou negras ou mestiças. Então a gente vê que a presença africana aqui em São João é muito relevante. Só que essa presença africana, embora ela esteja na população, ela não está na história, né? A história geralmente é contada do ponto de vista dos dominadores, vamos dizer assim, e aí geralmente tende-se a enfatizar o papel dos chamados grandes homens, né? Que foram os principais chefes políticos e econômicos aqui de São João. Então, essa história, na verdade, ela não é originariamente minha. Eu, na verdade, encontrei essa história nos relatos da Voz de São João, em 1951, por um escritor são-joanense que tinha o pseudônimo de D. Aminhas, e que o nome verdadeiro era Damaso dos Reis Torres. O Damaso dos Reis Torres nasceu na década de 1880 e chegou a conviver com escravos em São João quando ele era menino. E ele, então, relatou uma série de histórias que os escravos contaram para ele, contando como que era, de fato, o dia a dia, né, as pessoas, como que eles faziam para se encontrar periodicamente numa assembleia secreta que ficava no alto do Morro do Tongó. Então, eu achei isso tudo muito interessante e resolvi recontar essa história do ponto de vista contemporâneo e fazendo também uma narrativa um pouco mais fluente, assim, no sentido de ser um pouco mais moderna e mais dinâmica. E foi isso, então, que foi o resultado desse livro. Ou seja, como você observou, ele tem uma característica interessante de ter uma narrativa do ponto de vista de um escravo são-joanense, que era esse que relatou as histórias para o De Aminhas, e agora as histórias estão aí condensadas nesse livro que vai ser lançado agora no dia 16 de maio.
Interessante é que nós temos um livro, né, com esse foco, com essa visão, lançado 16 de maio, mais próximo à data da abolição da escravatura. Chega a ser até uma forma de homenagear, né, a história contada por esses negros. E as questões também, hoje essa data é uma data, eu acho, de muita reflexão, né? O mundo ainda precisa refletir muito sobre a questão do racismo, que é presente, né, Luiz Pontes? Infelizmente, é presente em alguns momentos. Mesmo a abolição em 1888, nós já avançamos aí quase 140 anos, praticamente, dessa data, né? 132 anos dessa data, para ser mais aqui exato. Nós ainda, às vezes, esbarramos com alguns pontos, não só no Brasil, nos Estados Unidos. Nós tivemos aí alguns anos, até aquela agressão lá, né, dos policiais com os negros. Nós ainda deparamos com atletas, com gestos, né, dos Panteras Negras. Isso foi até uma discussão muito forte, que eles queriam proibir que o atleta tivesse qualquer tipo de ação, mas foi retirado, os Estados Unidos liberou, porque causa uma comoção. Ele está defendendo ali, uma bandeira, né, que é a bandeira da igualdade deles. É muito importante que ninguém quer ser superior a alguém, né? Os negros não querem ser superiores aos brancos, aos mestiços, de forma alguma. Eles querem ser reconhecidos, eles não querem ficar mais explicando para as pessoas, né, por que uma coisa ou outra, eles não querem mais isso. Então, acho que é uma data que a gente tem que botar uma mão na consciência, pensar. Nós temos, infelizmente, o Brasil, essas chagas de ter sido um país que nós tivemos na sua história séculos de escravidão, de muita partia no sentido, e também pensar do que também a importância dos negros na nossa sociedade cultural, religiosa, enfim, o que eles também somaram para a construção do nosso país. Eu vejo isso, assim, com muita alegria, e você lançar esse livro exatamente aí nessas datas e trazendo um livro diferente, trazendo esse ponto de... Olha que interessante, ó. É um ponto de vista do negro nas décadas, lá no início do século XX, onde a realidade era mais dura, né, e mais perversa para eles. É isso mesmo, Sabonis, como você bem falou, né? Existe hoje em dia eu diria, uma necessidade de um resgate maior bem contada, né? Até hoje, até por falta de fontes documentais. É muito complicado, às vezes, você levantar informações sobre os antigos negros, tanto de São João quanto de outros lugares, porque não havia muitos registros sobre eles. Então, essa série de crônicas que foi produzida, de uma certa maneira, ela tenta, ao menos, preencher um pouco essa lacuna. E é fundamental, de fato, a gente conhecer melhor a história, né? E conhecer a história sobre pontos de vista diferentes. Isso aumenta a nossa capacidade, tanto de ver melhor a complexidade da história, mas também torna a gente mais sujeito a ser, vamos dizer assim, a aceitar, né, e a ter um olhar mais atento para todas as formas de manifestação cultural, social, etc. Então, essa narrativa do Tongó, ela traz esse lado, né, vamos dizer assim, um pouco oculto. A religião, por exemplo, africana, que também é um assunto extremamente interessante e visto com muito preconceito, né? Tanto naquela época como nos dias de hoje. E o ponto de vista do negro, no sentido de que foi ele, de fato, o grande elemento que contribuiu, por exemplo, para o desenvolvimento daqui da nossa cidade, que se baseava muito na cultura do café, né? E aqui essa grande população que a gente tinha era, de fato, vinda, né, da África, às vezes nem falando português, e foram essas pessoas, são elas às quais a gente deve, né, a nossa sociedade hoje. Então, esse livro ele serve também como uma homenagem a todo esse enorme contingente de trabalhadores anônimos, né,
que foram os responsáveis aqui pelo nosso desenvolvimento e grande parte da nossa história. Então, serve como um tributo a essa herança africana, da qual todos nós aqui, de uma certa maneira, nos beneficiamos ou somos partes dela, seja através da genética, da cultura, da história, enfim, de uma série de aspectos, né? Luiz, às vezes a tecnologia nos ajuda e às vezes ela nos atrapalha também, né? Então a gente está oscilando um pouquinho com a questão da internet, mas a intenção era essa mesmo, de ser uma breve conversa. E como a gente está numa sala de bate-papo virtual, a gente conversa um pouco antes, e aí, Luiz, a gente falava um pouco disso, né? Assim, quando um livro que vai relatar uma história que foi narrada em 1950, mas narra décadas anteriores, quando um livro desse ainda, em 2021, ele se torna ainda muito significativo, né? Ele tem temas muito importantes, como protagonismo do negro, a história contada pelo negro, o reconhecimento dos negros. Quando esse livro ainda faz muito sentido em 2021, é um alerta piscando, né, Luiz? Assim, é um livro histórico, é um contexto histórico, mas ainda muito significativo para os dias atuais. É um pouquinho preocupante, mas também é um ponto de reflexão, né, Luiz? É verdade, sim. O livro, de uma certa maneira, ele mexe com questões atuais, vamos dizer assim, que é exatamente essa questão da convivência entre as diferentes, né, os brancos e negros e mestiços, algo muito complexo que já existia naquela época e que, de uma certa maneira, vai reverberando até os dias de hoje. Outro ponto, sim, que vale a pena chamar a atenção para esse livro é que ele se baseia em relatos orais, ou numa tradição oral. Isso, de uma certa maneira, pode levantar alguma dúvida sobre a veracidade de alguns pontos da narrativa, mas é uma narrativa que se baseia em pessoas reais, em lugares reais. Fala, por exemplo, da Rua do Sapo, fala da Igreja Matriz, fala do Cônego Reis, que era o vigário de São João, que é nome de rua. Ou seja, ele é, de fato, um registro, vamos dizer assim, em primeira mão da nossa sociedade, ainda na época da escravidão. E uma outra característica que tem esse livro é que lá no final dele existe um apêndice com os dados do censo demográfico de São João de 1831, onde é possível ver o nome de todos os habitantes de São João, tanto das pessoas livres como dos escravos, com as suas idades, né, ou de onde veio, se era africano, se era brasileiro. Então, tudo isso, assim, é uma tentativa, de fato, de trazer aí para a história de São João um resgate desse lado que, infelizmente, não é muito explorado ou muito conhecido, que é o lado dos africanos e seus descendentes aqui na nossa sociedade. Ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre o mistério do Morro do Tongó e as histórias dos negros são-joanenses? Vocês vão ter que esperar nessa Bonis até às 14h no dia 16 de maio, onde nós vamos estar novamente com a live com o Luiz Pontes, contando aí sim sobre o livro, detalhes sobre o livro, falando sobre o lançamento desse livro, mas não poderíamos deixar de registrar também o dia de hoje, que é o dia 13 de maio, um dia muito importante para os negros, e esse é um livro que conta a história dos negros são-joanenses. Sabonis? Isso. Obrigado. Isso, finalizando, né? É isso que você disse, Luiz Carlos, a importância dessa data, a importância do lançamento desse livro que o Luiz Pontes traz para a gente, e as pessoas ficam perguntando como elas fazem para adquirir o livro. O livro ele não terá venda, né? Ele vai ter uma distribuição gratuita, tem um número de livros, mas para frente nós vamos informando, porque o lançamento ele é virtual, nós não podemos aglomerar para fazer um lançamento como é de praxe, o Luiz ir até o espaço, assinar os livros, mas nós estaremos aqui divulgando. Eu sei que uma boa parte estão indo para as escolas, né, Luiz? Boa parte desses livros para as escolas, para a biblioteca, para a pesquisa, mas é isso aí. Então, a todos vocês que estão acompanhando a gente, nosso muito obrigado. Luiz, muito obrigado. Domingo estamos juntos,
2 da tarde, uma live especial para falar sobre esse livro, esse volume 2, tão importante para a nossa história de São João Nepomuceno. Um abraço. Obrigado a todos aí, ao Márcio, ao Luiz Carlos, e é isso. Então, a gente se encontra no domingo, onde a gente vai ter um pouco mais de tempo para falar isso, mas, no mais, desejo a todos aí um feliz 13 de maio e um feliz 16 de maio, né, que é o dia do município que a gente vai comemorar aí em grande estilo no próximo domingo. Um abraço. O nosso agradecimento sempre ao Luiz Pontes pela contribuição. Aliás, maio, né? O mês de maio é um mês de muitas comemorações. Hoje ainda a gente retorna aqui nos canais oficiais da Prefeitura a partir das 18 horas, não é isso? Com as nossas lives musicais ao vivo, dia 16 de maio. A gente tem um encontro marcado com o Luiz Pontes, com o Márcio Saboni, e eu estarei junto com vocês também a partir das 14 horas. Grande abraço a todos, tenham todos uma boa tarde e a gente se encontra às 18 horas com as lives musicais aqui no canal do YouTube da Prefeitura.